Olá, eu sou Juliana Barcelos, psicanalista. Seja bem-vinda ao Equilibramente. Esse é um espaço para a gente conversar sobre o que realmente pesa no peito, sobre o que a gente tenta segurar e, principalmente, sobre o que a gente merece viver com mais leveza. Hoje eu quero falar de algo que muita gente sente, mas quase ninguém fala com honestidade. A culpa de parar para cuidar de si mesmo. Você já chegou em casa depois de um dia longo, largou a bolsa no sofá, fez um prato simples e naquele momento, justamente naquele momento de quietude, ouviu uma voz? Você está perdendo tempo, ainda tem coisa para fazer, você deveria estar sendo mais útil. A culpa não escolhe hora. Ela aparece justamente quando você decide parar. E aos poucos, a gente começa a acreditar que só o fazer tem valor, que descansar é luxo, que cuidar de si é egoísmo. Mas será mesmo? Ou será que essa culpa é só uma voz antiga? Uma voz que você nunca parou para questionar? Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu comigo há alguns meses. Eu estava em uma semana cheia, cálculo de folha, compromissos, integração, muitos afazeres durante o dia. E eu ainda queria, no meio de tudo isso, fazer algo simples, cuidar de mim. Só que fui emprestando meu tempo, respondendo o que não era urgente, resolvendo o que era dos outros, tentando ser útil o tempo todo. Quando eu vi, eram 10 da noite e eu não tinha comido direito. Não tinha bebido água, não tinha parado um minuto. E aí veio a culpa, mas não a culpa de ter parado, a culpa de não ter me priorizado. Eu deitei, mas a cabeça não desligava. E foi ali que caiu uma ficha importante. Eu estava me esgotando para sustentar a imagem de alguém que dá conta de tudo. E isso cansa. Muito. A psicanálise tem um nome para essa voz que cobra sem parar. Freud chamava de superego, aquela parte interna que internalizou as regras, as cobranças, as expectativas que a gente foi aprendendo desde criança, na nossa família, na escola, na cultura. Mas Jung, foi além. Carl Jung falava da persona, a máscara que a gente constrói para atender ao que o mundo espera da gente. A mulher que dá conta, a profissional disponível, a pessoa que nunca falha. Só que por trás dessa máscara existe o que o Jung chamava de sombra. Os desejos reais, as necessidades verdadeiras, a vulnerabilidade que a gente esconde, porque aprendeu que ela não cabe. E quando a persona é grande demais, quando a máscara pesa mais do que a pessoa que a usa, o conflito aparece como culpa. Como aquela sensação de que você está errada por simplesmente precisar. E o corpo? O corpo não negocia. Ele responde com tensão, com insônia, com aquela fadiga que o sono não resolve, com sensação constante de estar sempre devendo algo. E a mente entra no loop. Eu deveria estar fazendo mais. Eu não estou sendo o suficiente. Até que cuidar de si começa a parecer um prêmio e não uma necessidade. Mas deixa eu te falar uma coisa com muita clareza. Cuidar de você não é luxo, não é egoísmo, é responsabilidade. Porque uma pessoa esgotada não cuida bem de ninguém, nem de si mesma. Então, como a gente começa a mudar isso? Não de um dia para o outro, não com grandes gestos, mas com pequenas escolhas conscientes.
A primeira delas é observar a voz. Quando a culpa aparecer, não briga com ela, só observa e tenta perceber de onde ela vem, que crença ela carrega, que máscara ela está tentando proteger. Porque quando você nomeia, você deixa de ser dominada. A segunda é mudar o diálogo interno. Em vez de eu não deveria estar descansando, tenta. Eu estou me permitindo recarregar. Parece simples, mas muda muita coisa. Porque a linguagem que você usa com você mesma é a linguagem que molda o que você acredita merecer. E a terceira é criar pequenos momentos de cuidado. Nada grandioso, coisas simples. 5 minutos de pausa, um copo de água bebido com atenção, uma respiração funda no meio do dia e no final do dia se perguntar: o que eu fiz por mim hoje? Nem que seja algo pequeno, porque isso vai reprogramando aos poucos a ideia de que você só tem valor quando está produzindo. Agora, se puder, faça comigo. Vamos fazer um exercício. Feche os olhos. Respira fundo, devagar. Segura um pouquinho. Expira. Mais uma vez. E mentalmente repete: eu me permito cuidar de mim. Minha pausa é necessária. Eu não preciso me provar o tempo todo. Percebe como seu corpo responde. Às vezes é só um pequeno alívio, mas já é um começo. Antes de encerrar, eu te deixo com 3 perguntas para levar. Quando foi a última vez que a culpa te impediu de parar? Que crença sustenta essa culpa dentro de você? E o que você pode fazer hoje, mesmo que leve 5 minutos, para cuidar de você? Não precisa responder agora. Deixe as perguntas trabalhar. E se você perceber que essa culpa é mais profunda do que parece, que ela aparece em vários lugares da sua vida, saiba que existe um espaço para trabalhar isso com mais profundidade. Um espaço onde a gente olha junto para essas vozes antigas, para essas máscaras que pesam e constrói, aos poucos, uma relação mais gentil com você mesma. Se quiser saber mais, o link está na descrição. Obrigada por estar aqui, por parar, por ouvir, por se permitir sentir. Cuide-se. Até o próximo Equilibramente.